Pessoal, hoje é o nosso último vídeo aqui da série 4, Gerenciamento da Motivação pelo Estudante, e nós vamos conversar sobre percepção e recepção de feedback, né? Naquela terceira fase da motivação, quando o estudante precisa reavaliar o alcance de suas metas, uma coisa que ajuda demais, né? É ele perceber o feedback do ambiente, às vezes dos colegas, às vezes do professor, às vezes da família, dos amigos, do namorado, da namorada, né? São pessoas que estão ali convivendo com ele e podem sinalizar mudança em sua performance. Então, eu primeiro quero falar para vocês o conceito de feedback privilegiado. Eu estou chamando aqui de privilegiado porque eu quero fazer diferença entre os vários tipos de feedback que existe por aí, né? Vamos entender que feedback é um retorno que a gente recebe das nossas ações, da nossa postura, da nossa aprendizagem, enfim, de tudo, né? Quando a gente interage com pessoas, a interação é basicamente ação e reação. A gente age e a gente recebe feedback das nossas ações. Então, para o escopo desse vídeo, para a gente conversar sobre aprendizagem, sobre motivação, eu quero chamar de feedback privilegiado aquele tipo de retorno que a gente recebe do ambiente, das pessoas, etc., que tem esses 4 componentes. O primeiro componente é quando a pessoa chega pra gente e mostra que a gente errou. Ela fala, olha, tem esse erro aqui, ó, e explicita o erro, né? Mostra o erro. O segundo elemento é quando ele explica por que tá errado. Porque muitas vezes, só de mostrar o erro pra gente, você fala, nossa, é mesmo, errei. Mas muitas vezes a pessoa mostra pra gente o erro e você fala, ai, mas o que tá errado? Você acha que tá certo. Então, a pessoa tem que mostrar o erro, explicar por que aquilo ali tá errado. Depois, o terceiro elemento, dizer como fazer para corrigir aquele erro, aquele problema, né? Porque se ela não me diz como eu posso corrigir o problema, então as minhas chances de aprender já estão limitadas, né? Então, ela me diz como resolver o problema, mas é só que ela não corrige para mim, que é o quarto elemento, né? Então, quando ela faz isso, ela me dá a oportunidade de, mais uma vez, voltar sobre aquele erro e aprender com ele. Então quais são as características do feedback? O feedback privilegiado, ele se baseia em critérios objetivos pré-estabelecidos. Critérios objetivos, pessoal, em contraposição a critérios subjetivos. Não importa a opinião da pessoa, importa critérios objetivos, coisas que a gente pode ver, coisas que a gente pode constatar, né? Então, o feedback privilegiado, ele sempre está baseado em critérios objetivos e que foram combinados antes. Então, quer dizer, o professor, quando ele ensina, ele mostra pra gente, ele sinaliza quais são esses critérios. Pessoal, com isso aqui, eu espero que vocês sejam capazes de fazer isso, de fazer aquilo. Nós vamos estudar isso para poder entender aquilo. Quer dizer, o professor pontua. E mesmo que ele não tenha pontuado tão claramente, quando ele dá o feedback, ele tem que pontuar. Porque você tem que entender que você agiu ou está agindo de maneira errada, né, entre aspas, né, não é errada, é diferente do que é esperado, mas baseado em quê? O que é o esperado? Quais são os critérios objetivos? Tá. Segundo ponto, o feedback privilegiado, ele avalia a ação ou o resultado da ação e nunca a pessoa que está agindo. Né? Então, eu vou falar que tem um erro no seu trabalho, ou que tem um erro na sua pronúncia, ou na sua forma de, por exemplo, apresentar um perfil pessoal, mas eu nunca vou dizer que você está errado, né? Porque eu não estou julgando a pessoa. O feedback privilegiado não emite juízo de valor, ele não constrange, ele não humilha. Ele não é emotivo, emocional, não, ele é cognitivo, ele é frio, ele fala, olha,
você tinha que ter feito isso, mas você fez diferente, você fez aquilo, né? Então ele é frio. Ele leva à reflexão, né? Se a gente quiser, a gente sempre pode pensar, nossa, mas não é que é mesmo? Por que será que então eu fiz diferente? Então, quer dizer, ele nos leva a refletir sobre nossos processos. E ele, então, oportuniza o acerto, a mudança de conduta. Então, quer dizer, um feedback, ele tem que me dar um tempo para eu refletir e mudar o meu comportamento. Porque se ele for uma ação avaliativa ou uma ação corretiva que não me dá tempo de mudar, né, de oferecer uma nova resposta, aquela ação avaliativa, ela é de certa forma injusta, né? Ela não encaixa dentro disso que a gente está falando aqui, que é o feedback que me leva a aprender, né? O feedback me leva a aprender, ele mostra meu erro, fala como que eu tenho que consertar, mas ele me dá a chance de pensar e apresentar uma proposta de mudança. Bom, aí eu só gostaria então de fechar o vídeo falando como que a gente deve fornecer feedback e também, principalmente, como receber o feedback. Olha só, como fornecer feedback? Primeiro, a gente tem que assumir uma postura de respeito, porque afinal de contas a gente está falando do trabalho do outro. Então, isso é fundamental. Sem isso, podemos parar por aqui a conversa. Então, a primeira coisa, assumir a postura de respeito. Depois, apontar o problema da forma mais clara, mais transparente possível. Esclarecer, explicar por que aquilo ali é problema, por que aquilo ali não está de acordo com o esperado, né? Em que exatamente que a coisa deixou de ser como deveria ser. Dar sugestões para uma melhoria, para a correção da conduta, para a correção da tarefa, o que for, né? Mas é importante dar sugestões, mostrar o caminho, falar, olha, vai lá no livro tal, no nosso livro, vai lá na apostila, volta naquela atividade que a gente fez em sala sobre isso, sobre aquilo, para dar oportunidade para a pessoa, para o estudante, voltar, refletir, ver como é que a coisa acontece e não julgar. Nem julgar a pessoa para a pessoa e nem julgar para outros, né? Lógico. Então, quer dizer, esses são os princípios básicos para a gente poder fornecer feedback. Agora, também é importante aprender a receber, sabe? A não ficar na defensiva. Então, olha só o que a gente tem que ter para receber feedback. Primeira coisa, ouvir com muita atenção o que a pessoa está falando para a gente. Prestar atenção, ouvir, entender o que ela está falando, sabe? Não ficar tentar realmente entrar na mente dela, ou não entrar na mente dela, mas tentar entender de que ponto de vista que ela está falando, tentar entender o que ela está chamando de erro ali. Então, buscar compreender, como que essa pessoa está avaliando, né? Quais são os critérios de onde que ela está partindo, né? Não procurar se justificar. Quando a pessoa começa a falar, olha, você errou por isso, fala, mas eu estava com dor de cabeça, mas eu não vi, mas a professora não avisou, mas eu não li aquela página. Para com isso, né? O estudante maduro, o estudante que já assumiu a responsabilidade pela própria aprendizagem, não tem esse negócio mais não. Ele está querendo escutar ali para entender realmente se realmente ele errou mesmo, se até que ponto, se dá para consertar e bola para frente. Então, não procure se justificar. Aceite as críticas, né? A crítica e sugestões, pessoal, elas existem para elas serem acolhidas num primeiro momento, né? Antes da gente rejeitar, a gente aceita, vê e reflete, vê se aquelas críticas, aquelas sugestões que nos estão sendo feitas são realmente positivas, nos ajudam. Se sim, ótimo, incorpora. Se não, aí sim você rejeita. E por fim, pessoal, buscar corrigir o problema, né? Uma vez que você constata que errou, buscar corrigir. Tendo dito isso, eu digo que no final agradeça, aprenda e cresça. Pessoal, muito obrigada. Foi muito bom fazer esses vídeos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade.